ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú, transmitindo em 1070 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Piratininga, a rádio de Jaú. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Caminhos da Luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Agora nova loja no piso térreo do Jaú Shopping. Autoelétricas São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Rua Inácio Pereira Barbosa 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Gelato Italiano Artesanal, uma explosão de sabores em seu paladar. Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadiatique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 14-98175-3403. Limpeza de sofás, colchões e tapetes. Consulte o Dagoberto. Seu estofado novo de novo. Orçamentos pelo WhatsApp 14-98156-8767. A Casa de Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores e remédios. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 98156-8767. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje, uma manhã ensolarada na cidade de Jaú. Hoje estamos falando no dia 23 de setembro de 2023. E hoje vamos estar com o nosso convidado, Paulo Eduardo Sampaio, né? Da cidade de Bebedouro, né? Vai falar um tema importantíssimo para nós, um tema de reflexão, Deus nosso Pai. Na técnica aí o Vinícius, né? Sempre ajudando, dando toda a retaguarda que a gente precisa. E também o nosso querido irmão Edson Maldonado, que já me deu um prejuízo hoje de um rondelli, né? Já de manhã. Mas, mesmo assim, vamos tocando da melhor maneira possível. Brincadeiras à parte, né? Vamos, seu bom dia inicial, Maldonado. Bom dia, Paulo. Muito obrigado aí por nos atender, né? Aí de Bebedouro, dá quanto? Uns 200 quilômetros, né? Ou mais de distância. Então, uma bela pernada aí, como diz. Vinícius, obrigado. O Vinícius também entrou no prejuízo hoje, comprou uma massinha lá do Cefec. E a todos que estão nos ouvindo hoje, o tema não poderia ser mais importante, né? Falar de Deus. Então vamos ver o que o Paulo preparou para nós aí, né, Paulo? Tá certo. Então, sem mais delongas, Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Caminhos da Luz. Quando eu vi o tema que você vai tratar hoje, já me lembrou automaticamente da prece de Cáritas, quando ele começa, né? Deus, nosso Pai, né? Que sois todo poder e bondade. Muito bom dia, Paulo Eduardo Sampaio. Bom dia, Rick. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui participando com vocês desse programa. E vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, tá bom. O que trazemos, então, é uma reflexão sobre Deus, né? Difícil tentarmos
refletir sobre esse tema, mas assim, o pouco que a gente pode entender, assimilar a esse respeito com as bênçãos da doutrina espírita, né? Então a gente começa analisando que a ideia de Deus ela vem progredindo com o passar do tempo, dos séculos, dos milênios. A humanidade vem amadurecendo essa ideia sobre o Criador. Porque se nós voltássemos lá à época da primeira revelação, como foi dito pela doutrina espírita, que está centrada em Moisés e os profetas da antiguidade, né? Onde aquela região, onde aquele lugar, Israel, era o povo que já tinha a crença no Deus único, mas era uma visão de Deus muito assim ainda infantil, uma visão muito equivocada, porque acreditava-se que Deus era um Deus humanizado. As pessoas, né, nós mesmos provavelmente já estamos reencarnando dessa época, tínhamos a ideia de um Deus como um senhor dos exércitos, aquele Deus que mandava punir, que exterminava gerações. Então a gente percebe lá, essa época, a humanidade que oferecia sacrifícios para acalmar a ira de Deus. Entendia-se que o Criador, né, apresentasse sentimentos como os nossos. Mas é interessante nós pensarmos que mesmo a essa época já representava um grande avanço, porque em eras mais recuadas, mesmo naquela época, outros povos apresentavam a ideia do politeísmo, acreditavam-se em vários deuses, né? Então a crença no Deus único já foi um grande avanço ali que aquela região apresentava. E eu quero destacar aqui de início que a primeira revelação, então, que nós sabemos, os 10 mandamentos, ela é apresentada de uma forma bem característica para a condição do povo da época. Porque, a hora que a gente vê os 10 mandamentos, nós vamos ver ali muitas proibições. Não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Era um povo ainda, né, duro de coração, um povo difícil. Então a gente vai ver: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, não levantarás falso testemunho. Vejam que são leis divinas, que válidas até hoje, mas apresentadas com uma feição propícia para a época, na questão da proibição, para conter ali os abusos, os excessos, né? E aí a gente percebe que até hoje muito ainda se trouxe desses resquícios, porque algumas pessoas até hoje dizem que temem a Deus. Se a gente parar para pensar, temer a Deus é um certo medo, um certo receio. Outras pessoas dizem: eu acho que Deus está triste comigo, eu acho que Deus está nervoso, está chateado. Vejam que Deus não se chateia, não se entristece. Esses são sentimentos nossos que nós projetamos no Criador. Querem comentar algo aqui ou continuo, Rick? Pode falar. Você falou do temor a Deus, né? E esse temor, as pessoas que respeitavam, né, ou temiam a Deus, que importância tem isso? Influenciava, por exemplo, no seu progresso individual? Porque se você teme, você faz as coisas certas por temor, como são as leis, né, dos homens. Às vezes a pessoa obedece à lei por temor de ser preso, e não porque ele intimamente ele acha que aquilo é errado. Então, essa relação de temor a Deus, você acha que realmente maqueia, então, uma possível aí evolução moral da pessoa? Então, Edson, eu acho que essa condição fez parte daquela época. Porque, nesse sentido, se a gente observar hoje a educação, por exemplo, né, dos pais e filhos, quantos que há tempos um pouco mais recuados, aí os nossos avós, nossos pais, diziam que os filhos, né, respeitavam, obedeciam, mas era um temor, era um medo, porque a gente sabia que havia uma certa
até uma certa violência, podemos dizer, uma agressão maior. Então, isso era medo. A gente vai entendendo que o que precisa ter é respeito, precisa ter entendimento, precisa, como a gente vê hoje, né, a doutrina vem falar muito claramente, que Jesus sempre disse: eu faço a vontade do Pai. Então, fazer a vontade do Pai é uma decisão de livre-arbítrio, de consciência, sabendo que a vontade do Pai é o melhor para nós. Aí não seria medo, não seria constrangimento. Mas naquela época, as pessoas tinham, né, viam nesse sentido. Então, eu acho que cada época marca um momento da humanidade de acordo com a sua evolução, né? Então, Paulo, aí, já que a gente está tratando o tema Deus, por que no mundo, no decorrer dos tempos, ou de algumas décadas para cá, ou do século XVIII, XIX, se a gente for fazer um registro da história, por que quanto mais o homem foi adquirindo conhecimento, alguns se declararam depois ateus? Então, realmente essa época que você destaca, né, quando a gente vê praticamente a vinda do Consolador prometido, século XIX, foi muito forte isso, a questão do materialismo, né? O materialismo se impôs praticamente. A gente percebe uma época lamentável, triste, né? Onde a gente percebia o quê? A religião apresentava, a religião dita oficial, né? A religião que nós passamos provavelmente por ela, do seio praticamente da Igreja Católica e outros, ali como o protestantismo também, mas a religião apresentava conceitos e ensinos e regras e dogmas, né, que a ciência percebia não faziam sentido. Então, era aquela crença que era preciso acreditar, era preciso crer. Então, nós passamos por uma época da humanidade que houve um distanciamento da ciência e da religião, porque a ciência, percebendo que os dogmas, que os postulados que a igreja apresentava não faziam sentido, não eram coerentes, muitas pessoas se entregaram, né, se deixaram levar pelo aqui e agora, pelo materialismo, e aí se distanciaram, se afastaram, muitos se declarando aí, né, ateus. Mas quando surge o Consolador, a gente percebe esse trabalho da doutrina em resgatar o cristianismo nascente. A ideia principal da doutrina é trazer Jesus de volta, porque faltava muito isso, né? Então, a doutrina vem trazendo uma ideia religiosa com clareza, com uma filosofia baseada na coerência, no bom senso, e aí, então, começamos a resgatar novamente essa volta, e aqui nós percebemos uma nova aproximação da ciência com a religião. Tanto que no capítulo 1, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta um tópico, aliança da ciência e da religião. Porque agora sim se apresenta, né, com a doutrina, vemos coerência, vemos lógica. Mas eu gostaria, Rick, se me permite, porque eu abordei primeiramente a época de Moisés, eu gostaria de trazer na sequência a ideia que Jesus veio avançar o entendimento, né? Porque Jesus, depois de Moisés, ele esperou mais de 1.300 anos acompanhando a evolução da humanidade, e ele, quando julgou o momento oportuno, o momento certo, ele veio até nós para nos ensinar que Deus não era aquele Deus que entendíamos a épocas recuadas com Moisés, mas que Deus era o Pai. Jesus vem dizer de Deus como Pai, Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente. É até difícil nós imaginarmos o que é esse amor incondicional. Porque, pensemos, Deus ama aquela criatura que hoje está agindo no mal, está sendo cruel. Deus ama da mesma forma que nos ama a todos. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: Deus ama o verme assim como ama o anjo que junto do verme o representa.
Olha que ideia, né, para a gente perceber que Deus ama toda a sua criação, com um amor incondicional, independente de como estamos agindo, porque Ele sabe que todos nós, um dia, como filhos pródigos, voltaremos à casa do Pai. Então, esse amor é muito belo, e a gente passa a compreender agora que Deus sempre nos amou assim, nós que o entendíamos de forma equivocada. Legal. Você quer fazer alguma pergunta, Maldonado? Não, vamos continuar, senão eu vou atrapalhar o Paulo. Então, assim, Paulo, se a gente pegar, então, o livro, isso às vezes até é uma certa dúvida que há nos estudos do movimento espírita, né? Gostaria que você pudesse esclarecer a gente. Na primeira pergunta, é uma questão gramatical ou foi proposital? Quando Kardec faz a primeira pergunta, que é Deus? Essa pergunta é sempre muito destacada, né? Porque a gente percebe ali a sabedoria do codificador, né? A inteligência desse homem, que qualquer um de nós perguntaria quem é Deus. Nossa pergunta seria essa, eu creio, né? Pelo menos a minha seria. Aí, se perguntássemos quem, já estaríamos pressupondo a ideia de um ser humano como nós. Então, a pergunta que é Deus, ela exclui essa ideia de um ser humanizado. Então, uma pergunta altamente inteligente, correta, precisa. E os espíritos, então, responderam, né? Deus é inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Quando a gente fala em inteligência suprema, aí também já pressupõe a ideia daquilo que está lá no Gênesis bíblico, quando diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não a imagem física, não podemos imaginar o Deus como nós aqui corporalmente falando, mas espíritos que somos. Os espíritos que são, na essência, luz. Quais são as qualidades do espírito? Inteligência, desenvolveremos amor. Então, nós somos semelhantes a Deus nessas questões da essência que nós trazemos. Nós estamos criados para a luz, para o amor, e somos, como diz também a questão 76 do Livro dos Espíritos, somos seres inteligentes da criação, a definição de espírito. Então, vejam, Deus é a inteligência suprema. Nenhum outro ser vai se igualar à inteligência do Criador, nem Jesus. E nós que somos filhos, temos uma inteligência que vai atingir altos níveis, como Jesus nos mostra, né, de um ser crístico, de um espírito puro. Então, seres inteligentes, assim a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Nós estamos com Paulo Eduardo Sampaio, falando sobre um tema importantíssimo, sobre Deus Nosso Pai. Exatamente agora, Deus Nosso Pai, ou no hebraico, Abba, foi o Deus que Jesus nos apresentou. Como deve ser, então, essa nossa relação? É a relação de pai e filho mesmo, Paulo? Essa relação que a gente deve procurar, né? Uma proximidade maior com Deus. Essa é a nossa busca, porque nós precisamos buscar o quê? A comunhão com Deus. Comunhão com o Pai é viver em plena sintonia com Ele. Nós estamos numa longa jornada evolutiva através dos milênios, das reencarnações sucessivas, para que a gente atinja essa condição de plenitude. E Jesus, quando veio, ele veio nos começar a traçar o caminho da busca do reino de Deus, ensinando que o reino de Deus é uma conquista íntima, que o reino de Deus é um desenvolvimento dentro de nós, através da transformação das imperfeições em virtudes. E eu gostaria de lembrar aqui, Rick, algo muito interessante nesse sentido, que Jesus, quando ele se referia a Deus, olha a sabedoria, a gente vai vendo detalhes, né? Porque Jesus, quando se referia a Deus, sabendo que ele lidava com crianças espirituais, que eram a humanidade toda, então ele precisaria falar de uma forma que as crianças espirituais entendessem. Então, vejam, ele falava de Deus de 3 formas diferentes. Ele usava 3 pronomes para falar de Deus. Ele falava algumas vezes, meu Pai,
De outras vezes ele dizia vosso Pai e de outras nosso Pai. Olha que interessante isso. Quando ele dizia meu Pai, ele estava falando de Deus de uma forma que nós não entendíamos ainda. Era como ele vê e via Deus. Então ele falava meu Pai. Por exemplo, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós não entenderíamos qual é o trabalho do Pai, como seria, o que Deus realiza. Então ele falava de algo que ele compreendia e a humanidade ainda não. Então ele falava meu Pai. Quando ele dizia vosso Pai, era como nós entendíamos o Criador, e ele disse, por exemplo, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossos pecados. Ou seja, a nossa visão de Deus, naquele sentido de que se eu não perdoo, Deus não perdoa também, visão nossa. E por último ele disse, nosso Pai, como na oração, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, o Pai de todos por igual. Então é muito interessante a gente ir percebendo essas sutilezas, né? E sabendo que nós estamos cada vez mais em busca dessa comunhão, em busca dessa ligação maior com o Pai. Maravilha. É isso aí. Quer fazer mais uma pergunta? Paulo, vou te colocar numa saia justa aí. Opa. Supondo que você estivesse falando para um ateu, como que você, é lógico, respeitado o livre-arbítrio, como que você não tentaria, como você mostraria para ele um pensamento diferente? Ele que não acredita em Deus. Como que você colocaria essa existência de Deus para um ateu? Então, Edson, é delicada essa questão, primeiro porque nós vamos aprendendo com a doutrina que, na verdade, o rótulo religioso não importa, né? A doutrina, muito sensatamente, apresenta a máxima, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, porque a igreja dizia à época, fora da igreja não há salvação. Então a igreja estabelecia um conceito de que se não professasse aquela crença, estaríamos excluídos dos eleitos, né? A hora que a doutrina diz fora da caridade não há salvação, nós entendemos perfeitamente que o chamado ateu, de repente, pode estar em melhores condições que o dito religioso. Aquele que está lá dizendo não creio em Deus, se ele vive a sua vida pautado pelo amor, realizando o seu melhor em favor do semelhante, esse aí é o eleito, né? Esse é o que será salvo, entre aspas, né? Então, essa primeira ideia é essa. O ateu, a gente não pode jamais olhar para ele como uma questão de acharmos-nos superiores, porque uma crença não garante nada para ninguém. Mas a gente poderia até argumentar com essa pessoa, se de repente isso acontecesse, porque, veja, se ele não crê por tudo aquilo que Deus apresenta, que Deus se faz visível através da natureza, então eu acho que é muito difícil ter um ateu verdadeiro, porque quando a gente observa a natureza do micro ao macrocosmo, nós vemos Deus em tudo. Destacando apenas um pequeno exemplo, quando a gente ouve a ciência, não pensemos em religião, quando a gente vê a ciência dizer que na nossa galáxia, a Via Láctea tem mais de 200 bilhões de sóis, e cada sol, na sua maioria deles, cada estrela, na verdade, é um sol que contém planetas em sua órbita. Veja bem, cada estrela é um sistema solar. 200 bilhões de estrelas. E aí a ciência vem nos deixar perplexos, a hora que diz que no universo existe mais de 1 trilhão de galáxias. Nossa mente não consegue conceber isso. Então, se uma pessoa descarta Deus conhecendo isso, não faz o menor sentido. Eu acho que a gente não vai convencê-lo de outra forma, porque Deus está expresso em tudo. E basta olhar para os animais, para o reino vegetal, para a perfeição do corpo humano. É que as pessoas às vezes se prendem na questão
da humanidade ainda, né, de uma conduta não muito boa. E Kardec, muito sabiamente, ele vai em determinado trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, não vou saber aqui precisá-lo, mas ele vai dizer que nós teremos uma visão muito equivocada se focarmos apenas na humanidade terrestre, porque nós precisamos ter a visão de conjunto. Analisar a criação divina é olhar para o todo, para o universo. E o que acontece? Quando a gente olha para a Terra, que é um planeta atrasado moralmente em relação a outros que existem com humanidades, porque pensemos, a doutrina espírita nos diz que a maioria dos planetas são habitados, espíritos encarnados, como nós aqui estamos. E existem humanidades vivendo em perfeita paz, perfeita harmonia, sem guerras. Então, como que a gente vai analisar Deus e sua criação focando na humanidade terrestre? Esse é o mal. Muitas pessoas analisam a criação olhando para o que a humanidade aqui apresenta. E é uma humanidade ainda, né, que não representa as virtudes, a essência de amor. Então, seria uma questão difícil, né? Mas, lembrando sempre, essa questão do ateu, que a gente precisa pensar sempre, de repente pode estar em melhores condições que nós mesmos, né? Esse que está em melhores condições, ele acredita em Deus, mas ainda não sabe, né? Justamente. Muito bem, nós estamos conversando com Paulo Eduardo Sampaio, da cidade de Bebedouro, com o tema Deus Nosso Pai. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Agora nova loja no piso térreo do Jaú Shopping. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Gelato Italiano Artesanal, uma explosão de sabores em seu paladar. Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadiatique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 14-98175-3403. Limpeza de sofás, colchões e tapetes. Consulte o Dagoberto. Seu estofado novo de novo. Orçamentos pelo WhatsApp 14-98156-8767. A Casa de Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores e remédios. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 98156-8767. Voltamos então com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com Paulo Eduardo Sampaio a respeito de Deus Nosso Pai. Vamos mandar um abraço para os nossos internautas que estão interagindo com a gente pelo Facebook: o Marco Silva, Maria Isabel Carmona, a Maria Rita, Valéria Gromboni, Antônio Avelino, o nosso querido Reinaldo Lima, Murilo Ferraz, a Maria José Dangió, Dona Neuza Matos, lá do Teresa de Jesus, a Cristina Avelino, a Tamiri Silva, que inclusive faz um comentário: você pode não acreditar em Deus, mas Ele acredita em você. E a Virgínia Rose Baraldi Lima. Paulo, vamos continuando então com esse papo gostoso, esse papo muito reflexivo a respeito de Deus e a nossa relação com Ele, né? Gostaria que você falasse sobre as leis divinas. Quando o homem as cumpre, ele talvez consiga dar mais um passo na evolução. Mas quando ele fere as leis divinas, muitos entendem como castigo. Como deveríamos entender quando ferimos as leis divinas, instituídas pelo próprio Deus? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque é essencial para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual.
Então, Rick, a gente precisa lembrar aquela primeira questão que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 614. Essa questão eu destaco sempre ela nas minhas reflexões, porque ela é essencial realmente. Quando Kardec perguntou o que é a lei natural, e os Espíritos disseram, é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem, ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa pergunta, ela é essencial, porque ela está muito clara para nos mostrar que Deus criou leis, primeiro, para a nossa felicidade. Não são leis para nos punir, não são leis para restringir a nossa liberdade de ação, porque o Pai nos concede o livre-arbítrio. Mas Ele, por nos amar, é isso que nós precisamos compreender. Por exemplo, a lei de causa e efeito, como você cita. A lei de causa e efeito, ela não é punitiva, ela não vem nos castigar. Se não existisse uma consequência para as nossas atitudes, nós continuaríamos errando, vai saber até quando, porque nós precisamos despertar que estamos agindo mal. É o amor de Deus que faz com que essa lei de ação e reação nos apresente a consequência das nossas atitudes. Então, quando a gente age mal, prejudica o semelhante, por exemplo, nós precisaremos compreender que aquela não foi uma boa atitude, que nós precisamos modificar. Então, são as chamadas expiações que a doutrina espírita nos apresenta. Uma expiação, o que ela é? Expiação é a consequência do mal praticado. Simplesmente. A gente volta para a reencarnação na condição de enfrentar uma situação semelhante àquela que fizemos ao outro, não por castigo, mas para que a gente perceba o quanto aquilo foi ruim, quanto aquilo é ruim para nós, então é ruim para o outro também, para que nós não venhamos a cometer novamente em futuras reencarnações. Então, a expiação é uma forma de nos cercar com o amor, nos trazer de volta, porque é importante, Rick e amigos, compreendermos uma coisa muito importante, que as pessoas que não conhecem a doutrina, apenas observam alguns pontos, às vezes a pessoa fica com a ideia que a doutrina prega o sofrimento, que é preciso sofrer. Não é isso. Deus não quer a dor. Deus não quer que nós soframos. Mas o que acontece? A dor a gente poderia dizer assim, é o último recurso que Deus se utiliza para nos trazer de volta. A lei de Deus é lei de amor. Tanto que Jesus disse, uma fala, e Pedro registrou na sua primeira epístola, que diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso quer dizer o quê? Que para Deus é muito melhor que nós escolhamos o caminho do amor. Se nós erramos, imaginemos uma pessoa que numa existência comete o mal, prejudica o semelhante, errou bastante. Ela desencarna, esse espírito desencarna, no mundo espiritual se conscientiza de que aquilo não foi bom, e se ele tiver bons propósitos, fazer uma transformação verdadeira e voltar para uma nova reencarnação, desejando reparar com amor, ele não precisa sofrer a expiação na mesma intensidade de que ele cometeu. Por isso, Emmanuel, eu não sei se eu vou me lembrar exatamente, mas Emmanuel tem uma frase no livro Justiça Divina, que ele diz assim, a expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. Olha que frase bonita. A expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. É isso que Jesus disse. Se nós abrandamos o nosso coração, se nós compreendemos que é melhor agir no bem do que sofrer o rigor da lei, nós não precisamos sofrer na mesma intensidade. Nós já aprendemos o caminho do amor, então Deus não quer a dor.
A gente só enfrenta situações dolorosas enquanto não aprendemos a fazer escolhas melhores, enquanto não escolhemos o caminho do amor. Então, isso é opção nossa. Se você me permite, eu gostaria só de lembrar uma historinha que retrata isso, pode ser rapidamente. Tem uma história no meio espírita, eu creio que muitos conhecem, mas eu acho que ela representa muito bem isso, de um homem espírita que era muito caridoso, um espírita que ele era um operário de uma grande fábrica ou indústria, aqueles lugares que tem aqueles maquinários de produção, né? Aquela indústria com aqueles maquinários grandes. E esse homem, que era muito caridoso, muito fraterno, ele doava sua vida para o semelhante. Mas um dia, naquela engrenagem daquelas máquinas da indústria, ele prendeu o seu braço, foi levado às pressas para o hospital, e os médicos, depois de um tempo ali das cirurgias necessárias, vieram dizer que aquele homem correu um risco grande de perder o braço, mas perdeu apenas um dedo. Acontece que os amigos daquele homem, conhecendo muito bem as suas qualidades, não se conformaram. Começaram a dizer por que com ele, esse homem tão bom, esse homem tão caridoso, que vive, que doa sua vida para o semelhante, por que ele teve que perder um dedo, que é um trabalhador responsável? Por que com ele? E foi revelado, como não é costume, mas foi revelado numa reunião mediúnica, que aquele homem, em existência passada, levou um amigo, um semelhante à época, uma existência passada, ele agiu mal com alguém que essa pessoa perdeu um braço devido à sua má ação. Então, esse homem, esse espírito, renasceu com a possibilidade de perder também um braço. Vejam bem, possibilidade, porque não tem rigor determinando a expiação. Mas como esse espírito voltou para essa nova reencarnação, consciente, desejoso de fazer diferente, de trabalhar no bem, de ser caridoso, o rigor da expiação foi reduzido. Ao invés de perder o braço, perdeu apenas o dedo. Eu acho que isso ilustra muito bem essa ideia, né? Tá certo. Paulo, Jesus disse, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, né, de toda a sua alma e de todo o seu sentimento. Entendimento, perdão. E ele diz o quê? Esse é o primeiro e maior mandamento. Olha só, o maior. Mas aí ele completa. O segundo é semelhante a ele. Então, quer dizer, ele coloca ame o seu próximo como a si mesmo, no mesmo patamar, né, ou quase lá, de amar a Deus. É isso? Eu entendo que sim, porque a gente vai compreendendo que como que nós podemos amar a Deus se nós não amamos os seus filhos, né? Os nossos irmãos e a humanidade? Então, a ideia muito clara, que pelo menos para mim fica, é que nós um dia chegaremos a essa condição. O que eu acho muito bonito é isso, porque, até fazendo um parênteses aqui no comentário, porque muitas pessoas dizem assim, a humanidade vai de mal a pior. É uma frase pessimista, triste, lamentável, que a doutrina não acompanha, porque nós sabemos que tudo progride, tudo evolui, estamos a caminho de uma condição cada vez melhor. Então, a gente vai, né, Edson, aprendendo a desenvolver esse amor ao semelhante, que é tão necessário. Nós estamos em busca de desenvolver esse amor. Então, eu entendo que nós estagiamos em fases diferentes, nós experienciamos o amor em condições diferentes. Por exemplo, nós experienciamos o amor de amigos, o amor de casais, o amor de mãe. O amor de mãe, por exemplo, é a maior expressão do amor na Terra, porque a mãe ama seu filho dessa forma incondicional. O filho pode ser ingrato, o filho pode se resvalar pelas teias do mal, a mãe ama. A mãe não deixa, estão falando no geral, a mãe não deixa de amar o filho. Então, o amor de mãe já nos mostra um pouco desse amor que nós estamos em busca de desenvolver em nós. Porque eu vejo que nós ainda, humanidade,
temos muito o amor possessivo, o amor que espera recompensa. Certa vez perguntaram a Buda qual a diferença entre gostar e amar. Buda teria dito que quando a gente gosta de uma flor, a gente arranca, porque nós queremos ela conosco. Quando a gente ama a flor, a gente rega, cultiva para que ela floresça. Então, essa imagem simples mostrando esse amor mais puro que a gente precisa desenvolver. Porque as nossas relações amorosas ainda têm sido na base da recompensa. O casal costuma dizer, né, eu espero que você me faça feliz. É aquela espera de que algo, né, que o outro lhe faça feliz. E a gente vai entendendo que quanto mais o reino de Deus cresce em nós, a gente vai sentindo que amar verdadeiramente é fazer a felicidade do outro. Quando a gente começa a desenvolver esse sentimento mais puro, nós nos alegramos em ver o outro feliz. Então é esse amor que nós buscamos, porque quanto mais amarmos o semelhante, mais estamos amando a Deus verdadeiramente, porque tudo se resume numa coisa só, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Tá certo, Paulo. Você falou do Buda, né? E eu lembrei também no hinduísmo, tem aquela famosa saudação Namastê. Significa, né? O Deus interior que habita em mim, saúda o Deus interior que habita em você. Isso é enxergar Deus no semelhante. E aí eu engato com outra pergunta. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, o que ele quis dizer com isso? Então, a gente fica admirado quando a gente começa a compreender um pouquinho, né, Henrique? A gente vai começando a compreender um pouquinho da doutrina, da beleza, da luz que a doutrina projeta nos ensinos do Cristo. Porque Jesus, que sabedoria! Imaginem ele falar de reino de Deus para seres tão ingênuos, tão infantis como era a humanidade da época. O que ele faz? Faz uso das chamadas parábolas. Mostrando através das coisas que as pessoas conheciam, falando de algo tão transcendente. Então, quando ele falava, por exemplo, com os pescadores, ele dizia, o reino de Deus é semelhante a um pescador que lançou suas redes ao mar, pegou peixes grandes e pequenos, os levou à praia, descartou os pequenos e separou os grandes para vender. Quando ele diz a um comerciante, ele falava, um negociante, o reino de Deus é semelhante a um homem que procura boas pérolas. Quando ele encontrou uma de grande valor, vendeu tudo o que tinha para adquirir aquela pérola. E por último, citando só mais uma apenas, ele diz, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que descobriu aquele tesouro vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele terreno. Olha a sabedoria na simplicidade. Todas essas parábolas, conhecidas como parábolas do reino, Jesus destaca, primeiro, algo valioso. Algo valioso porque, na primeira que eu citei, os peixes grandes. Na segunda, a pérola de grande valor. Na terceira, o tesouro escondido no campo, mostrando para nós que o reino de Deus é algo tão valioso que nós, quando começamos a compreendê-lo, entre aspas, vendemos tudo o que temos para adquirir esse reino. Quer dizer, as coisas do mundo, as coisas da matéria não serão mais importantes para nós quanto vai ser a conquista do reino de Deus. Então ele destacava ali algo valioso, mas ele destacava também algo que está dentro, porque ele disse, os peixes estão dentro do mar, a ostra estava dentro da pérola, assim como o tesouro estava dentro da terra, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Então a gente percebe essa sabedoria para falar de algo tão transcendente, destacando que o reino de Deus é algo valioso, algo importante, porque imaginemos quando a gente ouve os espíritos mais elevados que já nos ensinam, a paz que eles desfrutam, a harmonia. A gente percebe isso, Rick e amigos, por esses missionários que vêm à Terra. Quando a gente vê, por exemplo, a vida de um Chico Xavier, de um Francisco de Assis, Madre Teresa,
e tantos que Jesus já enviou à Terra, a gente vai observar que esses espíritos desfrutavam de uma alegria, de uma paz que não precisava das coisas do mundo. Não estou dizendo que a gente deva rejeitar as coisas do mundo, não é isso. Mas em determinada fase da evolução, as coisas do mundo não são mais o atrativo maior para esses espíritos. Todos eles vieram em condições precárias, se a gente for analisar financeiramente. Tinham nada ou muito pouco, mas mostravam uma alegria, uma felicidade, uma paz. Por quê? Edificação do reino de Deus em si. Alegria daquele que já consegue viver em comunhão com o Pai, em comunhão com suas leis. Então, eu acho que isso é algo que nós também estamos em busca, vamos conquistando. A gente já começa a vislumbrar isso. Quando a gente, por exemplo, faz uma caridade, um ato caridoso, a gente sente ali aquele pouquinho já dessa paz, dessa alegria, esse sentimento inexplicável que outra coisa não substitui. Então é esse reino de Deus que deve ser edificado dentro de nós, né? O Paulo, quando a gente fala, né, amar ao próximo como a si mesmo, amar, olha, você não pode fazer isso, tem que amar o seu próximo e tal, ainda soa bem difícil, né? Eu acho que, essa é uma opinião minha, né? Eu acho que ainda nós não estamos ainda nesse estágio, nós não entendemos ainda o que é amor, né? Amar ao próximo. Mas eu vejo a questão de fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para nós. Eu acho que esse aí já é uma grande evolução para nós. Porque a partir do momento que a gente fizer ao próximo só aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, diretamente nós estamos, entre aspas, amando, porque nós estamos desejando o bem, fazendo o bem para aquela pessoa, né? E eu acho que é por aí. O que você acha dessa... Nós estamos aí já com preparados para exercer esse amor aí? Falta um pouco ainda, né, Edson? Eu concordo com você, está muito lógico, muito claro isso, porque nós também não podemos nos cobrar tanto, porque às vezes a gente se cobra tanto que a gente se deprime, que a gente fica inativo, né? A gente precisa compreender que a evolução é como a natureza, um passo de cada vez. A gente precisa compreender que estamos avançando. O importante é querer avançar, né? E o que você citou, que é muitíssimo importante, que é a chamada regra de ouro do Evangelho. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fosse feito. Quando a gente tiver dúvida como devemos agir, pensemos, Jesus o que faria, né? O que eu gostaria de receber? Se coloque no lugar do outro, que é a empatia. Como eu gostaria de receber essa ação? Aí não teremos dúvida de como agir. E isso nos leva ao pensamento de que é um ensino muito, muito importante de Jesus, que é a questão de servir. Eu sempre destaco isso também nas minhas falas, porque eu vejo que servir é um caminho da evolução. Jesus muitas vezes ensinou sobre isso. Ele dizia, eu vim para servir e não para ser servido. O maior no reino dos céus é o servo de todos. E os espíritos, na codificação, vêm nos dizer algo muito importante quando eles definem trabalho. Interessante a definição. Eles dizem assim, trabalho é toda ocupação útil. Olha que interessante, porque a gente associava trabalho apenas ao trabalho profissional. A hora que essa visão ela nos contempla de que trabalho é toda ocupação útil, nós vamos perceber que estamos trabalhando muitas e muitas vezes ao longo do dia, quando nos colocamos na condição de ser útil ao semelhante. E vejam que nós temos possibilidades inúmeras durante o decorrer do dia. Isso eu gosto de destacar porque são pequenas coisas. Às vezes a gente pensa numa grande missão, num missionário que vai, né, agir numa forma grandiosa. Lógico, todas as ações têm as suas necessidades. Cada um realiza de acordo com o seu potencial. É como a parábola fugiu aqui o termo, do Senhor que confiou, a parábola dos talentos, né?
que cada um tinha uma quantidade de acordo com a sua capacidade de reproduzi-los. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades de sermos úteis. No longo do dia, dentro de casa mesmo, a gente pode ser útil. A gente pode, por exemplo, perdoar a agressividade do outro. A gente pode ser mais paciente, mais tolerante. Olha que caridade quando a gente se coloca na condição de ouvir alguém que está aflito. Eu destaco sempre que ouvir é uma arte. São poucas pessoas que conseguem realizar essa caridade. Porque quando a gente se coloca na condição de ouvir, sem colocar pontos de vista, sem fazer julgamentos, sem argumentar, e outra coisa interessante, ouvir verdadeiramente. Porque às vezes a pessoa está apenas escutando, não está ouvindo. Ela não está se interessando pelo que o outro está dizendo. Então é uma caridade imensa que nós podemos fazer, ouvir alguém. Quantos precisam e não encontram uma pessoa nessa condição de caridade? Então, inúmeras coisas, favores pequenos, coisas do dia a dia que a gente pode se colocar de fazer o bem, aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece. Legal, o papo está gostoso, mas a gente já está caminhando para o final do programa. Paulo, para encerrar, nas nossas orações, como devemos nos dirigir a Deus, nosso Pai? Então, eu acho, essa é uma pergunta muito pessoal, né, de acordo com a condição que cada um de nós já consegue vislumbrar. Porque quando a gente pensa como devemos fazer, nós estamos tratando de uma humanidade. Quantas pessoas podem estar ouvindo esse programa pensando sobre isso? Pessoas que professam crenças diferentes, que têm o seu modo de ver, de entender. Então, eu acho que a gente deveria se dirigir a Deus como Pai, realmente, porque esse é um ensino universal, quase universal, que Jesus trouxe, né? A maioria das crenças, a grande maioria, somos cristãos. Nós acreditamos nos ensinos do Cristo. Então, como Jesus ensinou o Pai Nosso, que a gente se dirija a Ele como um Pai, realmente que nos ama, que não fica nos observando para nos punir, para perceber nossas falhas, mas é aquele Pai amoroso, aquele Pai com quem deveríamos abrir o nosso coração. E eu gosto de destacar na questão das orações, no meu ponto de vista, que procuremos mais a oração espontânea, porque muitas pessoas, às vezes, se prendem às preces decoradas, às preces prontas, que a pessoa diz, mas as palavras são mais belas, mas a gente deveria abrir o coração na hora da oração. É uma conversa com o Pai. Então, se possível, que evitemos as preces decoradas, prontas, e tenhamos uma conversa com aquele que nos ama, abramos o nosso coração, falemos a Ele das nossas dificuldades, peçamos o seu amparo, e eu acho que assim seremos mais bem-sucedidos, né? Com certeza. Edson, considerações finais, recados? Hoje nós temos lá palestra, às 2 horas, com o Anderson, nosso companheiro lá de caminhada lá do Cefec, e na terça-feira a Melissa Pedrola vai estar conosco lá, né? Nós estamos lá com a campanha, como você falou no começo, campanha de venda de massas, porque, afinal de contas, o centro é espírita, mas as contas são materiais, não tem jeito. E falando em Deus, Paulo, obrigado, viu, pela sua gentileza. Que Deus e Jesus, nosso mestre, continue te iluminando nesse caminho que eu acho importantíssimo como divulgador da doutrina espírita. Eu acho que é fundamental. Os palestrantes têm um papel fundamental na divulgação, salutar, e a gente tem que valorizar mesmo vocês como palestrantes, como divulgadores da doutrina. Eu acho que é acima de palestrante, né? É divulgador da doutrina. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, que a gente acompanha, e em breve, se Deus quiser, você vai estar aqui conosco, tomara que pessoalmente lá no Cefec. Paulo, muito obrigado pela participação. Acho que foram reflexões assim
profundas, mas infelizmente o tempo é implacável, né? E a gente tem que entregar o programa. Gostaria que você desse uma mensagem final para nós. Inicialmente agradeço as palavras carinhosas do Edson. Para mim será uma alegria se um dia puder estar aí presencialmente com vocês. Agradeço ao Rick, aqui ao programa, uma alegria ter participado. Agradeço a todos que participaram conosco, deixando aqui meu abraço fraterno a todos. E gostaria aqui de encerrar a minha fala lembrando uma bem-aventurança de Jesus, quando ele disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E Emmanuel vem nos ensinar sabiamente que quanto mais a gente desenvolve essa pureza verdadeira em nós, de coração, nós passaremos a ver Deus em tudo e em todos. Enxergaremos Deus em cada pessoa, assim como Jesus nos via quando aqui esteve. Jesus via Deus em Maria de Magdala, Jesus via Deus em Saulo de Tarso e em todos aqueles chamados de má vida. E através dessa visão de Deus em tudo e em todos é que o Mestre nos encaminha para esse reino de paz, de ventura, de verdadeira felicidade. Então desejo de coração que todos tenhamos muita paz, que o Mestre Jesus nos envolva com a sua luz, com o seu amor, e que busquemos a cada dia, primeiro, como disse Jesus, o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Muita paz a todos. Gratidão, Paulo, gratidão por aceitar o convite, a participação hoje no nosso programa. Se Deus quiser, vamos aí fazer mais programas aí, sempre com temas importantíssimos. E agradecer ao ouvinte e também aqueles que participaram pelo Facebook, pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Que vocês tenham um excelente fim de semana que está só começando e uma semana também abençoada. Até o sábado que vem, se Deus quiser. Tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Agora nova loja no piso térreo do Jaú Shopping. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Rua Inácio Pereira Barbosa 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Gelato Italiano Artesanal, uma explosão de sabores em seu paladar. Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadiatique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 14-98175-3403. Limpeza de sofás, colchões e tapetes. Consulte o Dagoberto. Seu estofado novo de novo. Orçamentos pelo WhatsApp 14-98156-8767. A Casa de Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores e remédios. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 98156-8767. Furlanete.